Bom, nesta aula nós iremos aprender a trabalhar com gráficos, ok? Então vamos aqui criar um novo relatório, tá? O template que nós iremos utilizar será o template blank A4, ok? O nome deste relatório será gráficos. Vamos clicar em próximo e finalizar, ok? Primeiramente aqui vamos excluir as bandas que não serão utilizadas neste relatório, tá? Então vou manter aqui a banda título, vou excluir a banda page header, vou excluir aqui a banda column footer, page footer também será excluída. Vamos manter a banda sumário e vamos excluir aqui a banda background, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui vamos incluir um texto estático no nosso relatório, tá? Aqui no título do relatório. Vamos definir a fonte para a fonte Arial, aumentar aqui o tamanho, negrito e vou centralizar. O título deste relatório será gráficos. Ok? Eu vou centralizar este objeto aqui na banda título, centralizar horizontalmente, e a altura aqui da banda ficará da mesma altura do objeto, ok? Bom, vamos agora definir o SQL para esse nosso relatório, tá? Lembrando aí que a fonte de dados que nós estamos utilizando ainda é a mesma que nós criamos lá no início do curso, tá? A fonte de dados curso Jasper T2TI. Bom, então vamos abrir aqui o Query Designer, tá? O que nós vamos mostrar neste relatório? Nós iremos fazer aqui uma consulta agrupada, tá? Pela data da venda, mostrando a quantidade de itens vendidos em determinada data, tá? Então vamos lá. Eu vou buscar esses dados aqui da tabela venda e da tabela itens da venda, ok? Aqui na tabela venda eu vou buscar somente a data da venda e na tabela itens da venda eu vou adicionar aqui, eu clico aqui com o botão direito, tá? E vou adicionar uma expressão. A expressão que eu vou adicionar é uma soma, ok? Então aqui eu vou somar aqui o campo quantidade, tá? Então eu vou buscar aí na data da venda a soma dos itens que foram vendidos, né? A quantidade de itens que foram vendidas em determinada data. Então eu vou ter que adicionar aqui um group by, tá? Então eu vou agrupar esta soma pela data. E vou adicionar aqui também uma cláusula where, tá? Vou adicionar uma condição. A condição será no campo data venda da tabela venda. Então nós iremos determinar aí um período para consulta deste relatório, tá? Para isso nós iremos incluir dois parâmetros, que será o parâmetro data início e o parâmetro data fim. Ok, vamos clicar aqui em OK. Perceba aí que ele já incluiu aqui a cláusula where e o group by. Então clicamos aqui em OK, ele já montou aí para a gente o SQL, tá? Vocês podem perceber que o iReport está informando aqui que existe um erro, tá? Ele falou que o parâmetro data início não foi definido. Vamos aí então criar o parâmetro data início, tá? Nós podemos criar esse parâmetro diretamente aqui por esta tela. Basta clicar aqui nesse botão novo parâmetro. Aqui nós informamos o nome do parâmetro, tá? Definimos aqui o valor da expressão, que no caso será da classe JavaUtilDate. Não vamos definir um valor padrão dessa expressão, tá? Vamos aqui criar o outro parâmetro, que é o parâmetro dataFim. Também será da classe JavaUtilDate, ok?
E agora sim, vamos clicar aqui no botão Read Fields. Perceba aí que agora ele buscou os campos lá do SQL que nós criamos. Então, ele buscou aqui a data da venda e a soma dos itens, da quantidade de itens vendidos. Ok? Então, clicamos aqui em OK. Dessa forma, nós definimos aí o SQL do nosso relatório. Tá? Agora, vamos incluir aqui esses campos no nosso relatório. Tá? Vamos incluir aqui a data da venda e a quantidade vendida. Ok? Vamos aqui posicionar os objetos. Vamos definir a fonte para Arial. Ok? Esses dois, texto estático. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte, colocar como negrito e centralizar o texto. Neste primeiro, vamos definir o nome para a data. E no segundo aqui, a quantidade. Ok? A banda column header ficará da mesma altura aí dos objetos que estão dentro desta banda. Tá? Vamos aqui também centralizar o texto. A data, nós iremos aqui também informar um padrão para esta data. Tá? Categoria Date. Mês, aliás, dia, mês e ano, tá? Sendo que o dia e o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, ok? Aqui na quantidade, vamos aqui também centralizar o texto e vamos definir aqui um padrão. Padrão vou colocar como 00. Então esse número quantidade, ele vai ser representado aí sempre com 2 dígitos, ok? Então vamos aqui primeiramente visualizar o nosso relatório. Veja aqui que ele pede o parâmetro data de início, vou manter aí 1/7, a data do fim vou manter aí 15/7, ok? Então aqui está. Então aqui ele já está mostrando de forma agrupada os itens vendidos em cada data, ok? Então aqui no dia 1/7 nós temos 14 itens vendidos, no dia 4/7 5 itens vendidos, no dia 5 10 itens e assim por diante. Ok? Então vamos agora incluir um gráfico no nosso relatório, tá? Onde ele vai mostrar aqui, de acordo com a data, os dados, os itens vendidos neste gráfico. Ok? Tá. Então primeiramente aqui vamos aumentar aqui o tamanho da banda sumário. E aqui na paleta, na aba paleta, nós iremos incluir aqui o objeto chart. Ok? Então, clicamos aqui e arrastamos, né? E perceba aqui que ele já pergunta para a gente qual o tipo de gráfico que será utilizado no relatório. Tá? Aqui você tem várias opções. Você pode utilizar aí um gráfico de pizza, você pode utilizar um gráfico de barras, tá? Você tem a opção de utilizar também gráfico de linhas, ok? Entre outros, tá? Aí você vai escolher qual o tipo de relatório que você, aliás, qual o tipo de gráfico que você vai utilizar. Primeiramente, vamos utilizar aqui o gráfico de barras, tá? Então, vamos selecionar aqui o gráfico de barras, este gráfico, clicar em OK. Bom, aqui, primeiramente, nesta tela, ele pergunta para a gente qual o dataset que nós iremos utilizar para preencher os dados aí do gráfico, tá? Aqui no caso nós iremos utilizar o dataset principal do relatório, ok? Então vamos clicar em próximo. Bom, agora aqui nós precisamos informar os dados do relatório, tá? As categorias, elas vão aparecer no eixo X, tá? No caso aqui nós temos a categoria no eixo X. Os valores serão mostrados aí no eixo Y, tá? E as séries, elas serão representadas por diferentes cores, tá? Então, para cada série, o A-Report vai definir aí automaticamente uma cor diferente. No caso aqui, cada barra dessa no gráfico terá uma cor diferente, ok? Isso aí o A-Report ele faz automaticamente. O nome das séries serão mostrados nas legendas, na legenda, né? No caso, a legenda é essa aqui, tá? Então nós temos aqui que informar neste campo o nome das séries, a expressão das séries,
tá? Nesse caso aqui, a expressão das séries que vai ficar aqui na legenda será a data da venda, ok? Então vamos aqui clicar neste botão para definir a expressão da série como campo data da venda, ok? Clicamos aqui 2 vezes, ele inclui aí o campo data da venda, clicamos em aplicar, ok? Então clicamos agora em próximo. Agora nós temos que informar aqui os valores da categoria e a expressão dos valores do gráfico, né? Então primeiramente nós vamos informar aqui o valor, a expressão que será mostrada aqui na categoria, tá? A expressão que será mostrada aqui na categoria será a data da venda, ok? Então vamos incluir o campo data da venda e agora nós temos aqui os valores que serão mostrados aqui, serão representados aí pelo eixo X, tá? No caso aí será a quantidade de itens vendidos em cada data representada aqui no eixo X. Aqui no caso é o eixo Y, tá? A quantidade de itens vendidos. Então o valor da expressão aqui, ela tem que se retornar um valor numérico, ok? Então vamos clicar aqui neste botão e vamos informar aqui a quantidade de itens vendidos, tá? Que no caso será a soma de itens vendidos em determinada data, ok? Vamos aplicar, clicamos aqui agora em finalizar, ok? Está definido agora os dados do gráfico de barras, ok? Então vamos apenas aqui redimensionar este gráfico para deixá-lo aqui da mesma largura do relatório, ok? E vamos visualizar o nosso relatório. Aqui nós temos que informar os parâmetros, né? Data de início, data de fim, e aqui está. Perceba aí que agora ele criou aí para a gente o nosso relatório. Aqui ele está mostrando as datas como as legendas, ok? Aqui nós estamos representando os valores da categoria e aqui no eixo Y os valores das expressões, que no caso aqui, no dia 1/7, está representado aqui neste item, foram vendidos 14 itens. Então aqui no eixo Y está sendo representado aqui pela barra vermelha 14 itens, ok? No dia 4 foram vendidos 5 itens, então aqui nós temos a representação de 5 itens por esta barra, ok? E assim por diante. Então, dessa forma aí nós criamos aí o gráfico de barras para a quantidade de itens vendidos em determinado período, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos incluir um outro gráfico, tá? Vamos incluir agora um gráfico de pizza, ok? Então novamente aqui vamos na paleta, vamos adicionar aí um objeto chart, ok? E vamos escolher aqui o gráfico de pizza, ok? Bom, novamente aqui ele pergunta qual será o dataset que nós iremos utilizar. Nós iremos utilizar o dataset principal aí do relatório, tá? Clicamos então em próximo. Agora aqui nós temos que definir os valores, né, no caso as chaves e os valores para o gráfico de pizza, ok? Bom, aqui ele indica aqui que para criar um gráfico de pizza nós temos que ter aí um identificador único para cada fatia dessa da pizza, tá? Qual vai ser o identificador único dessa fatia? No nosso caso aqui, esse identificador será a data da venda, ok? Nós temos aí uma consulta agrupada pela data da venda, então nós garantimos que este valor aqui, que esta expressão é um valor único, ok? E para cada fatia aqui da pizza, né, do gráfico de pizza, tem que ser representado por um valor numérico. Então, qual será o valor que nós iremos definir aí para cada fatia da pizza? Nós iremos representar aí pela quantidade de itens vendidos, pois neste campo quantidade ele vai retornar um valor numérico, ok? Então vamos clicar aqui em próximo e ele diz aqui pra gente que o gráfico já foi criado com sucesso, ok? Então vamos clicar aqui em finalizar. Perceba aí que nós já definimos os dados para o gráfico de pizzas, ok? Vamos apenas aqui redimensionar este gráfico para que fique da mesma largura aí do relatório, né, da banda sumário, ok? E vamos aqui visualizar
este gráfico, aliás, este relatório. Novamente precisamos informar aí os parâmetros data de início e data de fim. E aqui está o nosso gráfico de pizza, ok? Perceba aí que a data está sendo representada aqui cada data está sendo representada por uma cor diferente, tá? E a quantidade de itens vendidos está sendo representada aí pelo tamanho da fatia da pizza, tá? Nós temos aqui também a legenda das cores aqui de cada fatia, ok? Na legenda nós estamos mostrando também a data da venda, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos incluir um gráfico de linhas, ok? Então vamos aqui novamente aumentar aqui o tamanho da nossa banda sumário, tá? Para que possamos incluir aqui um outro objeto chart, ok? Só que agora nós iremos aqui escolher este modelo aqui, tá? Que é o modelo de linha. Vamos clicar em OK. Novamente aqui ele pergunta qual que é o dataset que nós iremos utilizar para gerar este gráfico. Iremos utilizar também o dataset padrão, ok? Nesta tela ele pergunta aqui para a gente quais as séries, temos que definir aqui as séries deste gráfico. Bom, nesse caso aqui, a série será representada somente por um valor, tá? Nós iremos utilizar aqui a expressão, no caso vai ser uma string mesmo, tá? Vamos identificar aqui como evolução. Ok? Então vamos clicar aqui em próximo. Aqui agora nós temos que informar a expressão da categoria, tá? A expressão da categoria vai ser, no caso aqui, a data da venda, tá? Que vai ser representada aqui pelo eixo X. Então vamos clicar aqui neste botão e informar aqui o campo data da venda, ok? Vamos clicar aqui em aplicar e agora nós temos que informar os valores que serão representados aqui pelo eixo Y, tá? No caso de cada item, de cada ponto aqui do gráfico, tá? Essa expressão aqui de valor tem que retornar um valor numérico. Então, vai ser utilizado aí o nosso campo quantidade, ok? Então, definimos aí como campo quantidade, clicamos aqui em aplicar e depois em finalizar. Desta forma aí nós definimos os dados para o nosso gráfico de linhas, ok? Novamente aqui vamos redimensionar para que fique na mesma largura aí da banda sumário e vamos agora visualizar o nosso relatório. Informamos aí os parâmetros, data de início, data de fim e aqui está o nosso relatório de gráficos, ok? Perceba aí que agora nós temos um gráfico de linha mostrando a evolução das vendas de acordo com as datas, tá? Então aqui na data de 1/7 nós temos aqui um valor 14, 4/7 o valor de 5 itens vendidos, 5/7 nós temos aqui o valor 10, tá? Se nós compararmos aqui com os dados que são mostrados aqui no início do relatório, podemos perceber que representa aí a evolução das vendas no período entre 1/7 e 15/7 de 2011, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aí como incluir gráficos nos relatórios, tá? Então, portanto, nós finalizamos esta aula.